Em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você a acompanhar comigo. Nós vamos ler um texto da Sagrada Escritura. Está no livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia. No capítulo 6, nós vamos ler apenas o versículo 20. O tema de hoje não poderia ser diferente. Um exemplo de mãe. E eu quero pedir a tua atenção, você que está em casa, procure não se distrair nos próximos instantes. Nós falaremos sobre uma mulher, um exemplo de mãe, que com certeza vai falar o nosso coração. Êxodo, capítulo 6, versículo 20. A palavra nos diz assim, na nova versão transformadora. Arão se casou com Joquebede, irmã de seu pai, e ela deu à luz 2 filhos, Arão e Moisés. A Bíblia nos conta uma história muito conhecida referente a um povo chamado hebreu. Esse povo, ele viveu uma história muito longa, carregada de milagres, uma história carregada com intervenções divinas, provisões sobrenaturais da parte de Deus, apesar de muitas dificuldades que esse povo criou na própria trajetória que fez. Se você estudar a Bíblia Sagrada, você vai encontrar nos 39, o Antigo Testamento da Bíblia, a história desse povo. Deus escolheu esse povo e fez cumprir na vida desse povo muitas promessas, desígnios, desejos, preparando o caminho para que, segundo o apóstolo Paulo aos Gálatas, tudo dos tempos, Jesus Cristo pudesse vir. Então a história desse povo fala de caminho muito necessário para que Jesus Cristo pudesse vir e cumprir a vontade plena do Pai. Descer ao lugar mais baixo possível, pegar na mão da humanidade e com ela ressurgir, trazendo vida, resgatando o sopro de vida perdido por causa do pecado. A história desse povo, então, ela é narrada pela promessa da parte de Deus que esse povo seria um povo próspero, um povo numeroso. Pelo cumprimento dessa promessa, de fato, foi um povo que cresceu, foi um povo que se desenvolveu muito. Essa história é marcada pela ida da família de Jacó para o Egito, pela escravidão no Egito, porque a gente começa a ver que esse povo nasceu em Abraão, Isaac, Jacó. A família de Jacó vai para o Egito e depois de mais de 400 anos ali, essa família cresceu muito. E aí o povo do Egito percebeu que poderia ser uma ameaça para a própria estrutura militar do Egito. Então a gente conhece a história e vê que esse povo da família de Jacó, da família de José, se torna escravo no Egito. E pela caminhada, depois de 400 anos, de 40 anos após a libertação do povo desse lugar de escravidão chamado Egito, a gente sabe que a história aponta que esse povo conquista uma promessa, entra num lugar maravilhoso, tem uma identidade, passa a viver num lugar de prosperidade chamado Canaã. Hoje eu gostaria de, em alguns minutos, falar com você sobre a parte da história desse povo em que o povo sai da escravidão, do Egito. Nessa ocasião em que celebramos o Dia das Mães, eu queria junto com você achar uma reflexão a partir da figura materna que a saída do povo do Egito traz. A partir dessa libertação que Deus promoveu na vida do povo, Deus iniciou ali o cumprimento da sua promessa, porque foi a partir dessa libertação que o povo começou a seguir a direção de todas as boas promessas que Deus havia dado. A Bíblia nos fala que
Depois que José morreu, o povo ficou escravo e depois de 430 anos, o povo estava ali na iminência de sair de uma longa escravatura. O povo cresceu, o povo se tornou uma ameaça para a estrutura militar do Egito. E aí Deus gera então um movimento para libertar esse povo da escravidão. Por essa ocasião, pela ocasião do crescimento do povo, a gente encontra no texto sagrado que Faraó resolveu judiar dos hebreus a fim de enfraquecê-lo, mas o texto diz que enquanto o Faraó judiava do povo de Deus cativo no Egito, mais o povo de Deus crescia, mais o povo de Deus se fortalecia. Aí o texto fala que Faraó, vendo tudo isso e sendo vencido pela força do poder de Deus que estava no meio do povo, que o fazia crescer, ser mais numérico, o texto fala que Faraó começou então a apelar. A primeira coisa que ele fez, ele chamou as parteiras hebreias, as mulheres que conduziam ali o processo de parto no meio do Egito, e deu uma ordem para elas: vocês devem pegar os meninos que nascerem e jogarem no rio Nilo, ou seja, matar todos os meninos que nascerem com o DNA hebreu. Então, todo menino que nascer num lar hebreu, vocês que estão fazendo o parto devem matá-lo. Isso está no primeiro capítulo de Êxodo. As mulheres hebreias, tementes a Deus, falaram: não, Senhor, nós não podemos fazer isso. Podemos matar os meninos? Isso é contra a gente, nós não vamos ter força para isso. A grande questão é que Faraó então redobra a estratégia e ordena para que todo egípcio que estivesse ali em contato com as crianças, meninos recém-nascidos, jogassem todos os meninos recém-nascidos no rio Nilo. E aí então começou a ter um ambiente assombroso no contexto dos hebreus ali dentro do Egito, porque bastava um menino nascer, um egípcio, talvez um homem forte, talvez alguns homens vinham, pegavam o menino recém-nascido com o DNA hebreu e jogavam no rio Nilo. Nessa época, com o clima absolutamente ameaçador, o texto fala, no início do capítulo 2 de Êxodo, que um casal da tribo de Levi, chamado Amrão e Joquebede, estava esperando um filho. Aqui entra a personagem principal da nossa noite, Joquebede, a mãe do menino chamado Moisés. O texto fala que Joquebede, nesse clima tenso, os homens egípcios assombrando as famílias que estavam tendo meninos, nesse ambiente de insegurança, de ameaça, de morte, o texto fala que essa mulher, ao dar à luz, escondeu o filho durante 3 meses, fez lá um estratagema, um plano, arquitetou uma ação quase que militar e escondeu ali cativo o seu filho durante 3 meses. O texto fala que chegou um momento que ela não conseguiu fazer mais isso. E se você ler o 2º capítulo de Êxodo, você vai ver que ela então coloca o menino num cesto de junco, 3 meses de vida, leva até a beira do rio e deixa ali o seu filho com 3 meses de vida, porque ela viu que com ela o seu filho estaria em ameaça. Então ela tenta algum caminho alternativo, levando o seu filho para fora do seu próprio cuidado, para que ele tivesse um destino salvo e isolado da morte. O texto fala que enquanto o menino estava ali na beira do rio, a princesa do Egito, filha do faraó, vai tomar banho no rio. Encontra um menino que era bonito, saudável, então chama uma de suas servas e diz assim: olha, pegue esse menino e leve-o com você, cuide dele para mim durante um tempo. E o texto, capítulo 2 de Êxodo, o texto fala que essa serva então pega o menino Moisés, filho de Joquebede, e leva o filho para os cuidados necessários, e o filho cresce.
E depois de certo tempo, a princesa chama novamente essa serva e fala: cadê o meu menino? Cadê aquele menino que você ficou responsável? Então pega o menino Moisés e o adota e o leva para o palácio do Egito. E ali ele começa então a viver, recebe a melhor alimentação, a melhor educação, o melhor cuidado, as melhores roupas. Ele passa então a viver sua juventude no palácio do rei do Egito. Esse é o Moisés. A questão é que um dia Moisés foi ver os seus parentes, na mesma área ali, territorial do Egito, e se depara com um egípcio judiando, agredindo, sobrecarregando o seu conterrâneo, o seu parente hebreu, de forma injusta e severa. E o texto fala que o Moisés não aceita isso, vai até ele e começa uma briga, e no calor da briga ele acaba matando aquele homem egípcio. A partir dali ele precisa correr, porque o faraó descobre que foi ele que matou um dos seus soldados, e então começa uma fuga, e Moisés não pensa duas vezes, ele corre para Midian, a fim de buscar uma vida em outro lugar. Lá em Midian ele se encontra com famílias queridas, e ali ele acaba encontrando uma esposa, começa a trabalhar para um homem, se casa com uma das filhas daquele homem, e passa a viver então em Midian. E certo dia Moisés, trabalhando ali no pasto com os animais do seu sogro Jetro, ele descobre, pelo senso espiritual, por uma voz espiritual, que Deus estava falando com ele. E Deus fala: Moisés, você precisa se preparar, porque eu tenho uma missão para você. A minha missão consiste em usar você para transformar a realidade do meu povo. E o texto fala que Moisés então começa a ouvir a voz do Senhor, que apontava para um caminho que levaria o povo hebreu, uma grande nação, a viver um processo de libertação extraordinário. E se você estudar a partir do capítulo 3 de Êxodo, você vai ver todo o processo de libertação nascendo através desse homem chamado Moisés. Fiz você lembrar dessa história, ou talvez até apresentei para você uma história que é pouco conhecida por você, para dizer a você que há uma mulher, há uma mãe que nos traz um testemunho muito forte aqui. Eu gostaria de chamar a sua atenção para o papel que Joquebede, mãe de Moisés, teve nesse sublime processo que Deus franqueou a Moisés, que Deus convidou a Moisés para participar. Essa mulher teve um papel muito importante no cumprimento da vontade dele, tanto no meio do seu povo, quanto no meio da própria vida e da família de Moisés. Sabe que eu começo a enxergar aqui e quero compartilhar com você? É que tudo que Deus planejou para Moisés começou a acontecer quando a sua mãe entendeu que o mundo onde o seu filho nascera não era o lugar que Deus havia preparado para ele. Abre o teu coração. As coisas começaram a acontecer na vida de Moisés quando a sua mãe entendeu que o lugar aonde ele havia nascido não era o lugar que Deus havia projetado para ele. Por que eu vejo em Joquebede uma sublimidade enorme? Porque ela poderia, como mãe, como acho que toda mãe naturalmente faz, juntar todas as forças para cuidar do filho e falar: filho, você precisa ficar comigo. Eu vou colocar você em algum lugar estratégico aqui dentro de casa, para que você não fique em ameaça, para que os egípcios não peguem você. Eu vou fazer de tudo para que você não saia desse lugar de escravidão que a gente vive hoje. Mas Joquebede foi uma mulher grandiosa, porque ela olhou para a realidade e ela percebeu: eu não posso segurar o meu filho no lugar aonde ele nasceu, uma vez que esse lugar traz sobre ele uma ameaça de morte. A grande sacada de uma pessoa, podemos afirmar isso com muita segurança pela Bíblia, é saber que o lugar em que ela nasceu não é o lugar que Deus planejou para ela.
A grande sacada que uma pessoa pode ter é saber que o lugar que Deus preparou para ela está para além do lugar onde ela nasceu. A grandeza de Joquebede é admirável. Como mãe, ela teve a grandeza de se desprender do seu próprio filho por entender que o lugar onde ele havia nascido não era digno dele. Ela o embrulhou num cesto e projetou a vida do seu filho para um lugar que ela jamais poderia imaginar. Se Joquebede não tivesse feito isso, a chance de Moisés morrer, ainda bebê, era muito grande. Assim como Joquebede fez com Moisés, o primeiro passo que você precisa dar para além do lugar de morte, que provavelmente você nasceu, é saber que o lugar de morte que permitiu você nascer, chegar à vida, não é um lugar que Deus preparou para você. Não importa as características da sua formação, todos nós nascemos num lugar extremamente ameaçado pela morte. Pense um pouco na sua vida agora. Eu não sei exatamente qual é a descrição da sua vida, da sua história, a sua biografia, eu não sei com profundidade. Talvez possa saber algumas coisas, mas com profundidade eu não sei. Você talvez consegue certamente mensurar muito mais a tua história de vida. Eu não sei quais são as características que definem a sua história de vida, mas eu gostaria que você soubesse que o lugar que Deus preparou para a sua vida, ele está para além do lugar do seu nascimento. Depois de nascer, o próprio Jesus foi ameaçado. Se você ler Mateus capítulo 2, lá no versículo 13, a partir dele, você vai ver Jesus fugindo com a sua família para o Egito, porque Herodes queria matar todos os primogênitos, todos os meninos, porque queria acertar Jesus, queria interromper a trajetória de Jesus. O próprio lugar que Jesus nasceu não foi um lugar próprio para ele desenvolver a sua vida. Ele precisou sair do lugar de Belém e fugir para outra região. Ele foi desenvolvido, humanamente falando, em Nazaré. Por quê? Porque ele precisou ser removido do lugar onde ele nasceu para outro lugar. E aí a gente entende o processo de redenção que estabelece o caminho para encontrarmos Jesus. Ele passa pela conversão, ele passa pela transformação, ele passa pela justificação, ele passa por um processo de mudança radical da vida. É como se o lugar onde nós nascêssemos não fosse capaz de oferecer para nós todas as coisas que Deus tem para nós. Nós temos que viver esse trajeto, esse percurso, esse movimento transitório do lugar onde nós nascemos para o lugar que Deus preparou para nós. A grande infelicidade é que há pessoas que nascem, crescem de um jeito, mas não percebem que é indispensável uma mudança de lugar. É indispensável deixar a minha terra nativa, uma terra especial que Deus tem preparado para mim. É necessário largar o meu jeito de viver natural, para que eu possa viver um jeito que o Senhor tem para mim. Joquebede foi grandiosa porque ela permitiu que o seu filho saísse do lugar nativo de morte para um lugar que ele alcançaria uma proeminência, um destaque, um reconhecimento grandioso, não apenas de Deus, mas de todo o seu povo. O que Deus fez com Moisés foi uma coisa formidável. A história de Moisés foi de muita luta, certamente, mas o seu legado é indescritível. Leia sobre Moisés, tenha um propósito de ler a Bíblia Sagrada, comece ali, a partir do capítulo 2 de Êxodo, comece a ler, leia esse livro da libertação chamado Êxodo. Olha o papel de Moisés, estude sobre Moisés. A história de Moisés foi uma história lindíssima.
que ele viu Deus fazer, poucas pessoas viram no mundo. A maneira que Deus se relacionava com Moisés era uma coisa diferenciada. Não sei se o pessoal pode projetar um texto de Êxodo 33, versículo 11. O texto fala assim: olha só como que Moisés foi categorizado diante de Deus. Ali o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. Poucos, eu diria que uma mínima exceção teve esse privilégio. Talvez Isaías, quando no capítulo 6 do seu livro, ele fala que ele viu o Senhor assentado no seu trono de glória. Talvez poucos. Queridos, o texto fala que Moisés teve uma categoria diferente de relação com Deus. Sabe por quê? Porque um dia sua mãe removeu Moisés do seu lugar de origem, que apontava para a morte. Além dessa relação com Deus, Moisés foi um instrumento eficaz, poderoso nas mãos de Deus para promover a libertação na vida de tanta gente. Tanta gente. Historiadores afirmam que o número de hebreus que saíram no Êxodo, que saíram do Egito, que fizeram aquela travessia sobrenatural pelo Mar Vermelho e depois pararam no Monte Sinai, e a partir dali começaram um tempo, depois de um ano foram espiar a terra, e depois do relato dos espias, Deus decretou que eles andariam 40 anos no deserto. Ou seja, aquele povo que saiu do Egito e começou uma caminhada longa no deserto, foi um povo muito numeroso. O que Deus fez através da vida de Moisés é uma coisa que nós não podemos mensurar. O que Deus quer fazer através da Larissa, do Paulo, da Marta, do Alisson, da Maria, de cada um de nós que está aqui, de você que está em casa, o que Deus quer fazer através da nossa vida, no processo de libertação de vidas, é uma coisa que nós não podemos mensurar. Deus nos propõe uma relação com Ele íntima, e Deus nos propõe uma vida de libertação a todos, homens, mulheres, jovens, velhos, todos que se aproximarem de nós. A questão é que tudo isso é desdobramento do movimento que eu tenho em sair do meu lugar de origem para ir para um lugar que Deus preparou para mim. Deus preparou Moisés porque um dia sua mãe promoveu o menino Moisés a sair debaixo dos seus braços e seguir a sua vida na direção que Deus havia apontado para ele. Eu queria que você agora orasse comigo e que esse exemplo lindíssimo, que esse exemplo de mãe possa encher o nosso coração. Você está parado num lugar de morte? O que representa a morte para você? Tem algum jeito antigo de você viver que aponta mais para a sua cultura nativa, enraizada no pecado, enraizada no paganismo, na idolatria, no politeísmo, como marcas do Egito? O que tem a ver com você tem mais a ver com as coisas representativas do lugar onde você nasceu, ou tem a ver com as coisas que Deus passou a escrever na sua vida por causa desse movimento transitório seu, do lugar de nascimento para o lugar de propósito de Deus? Louvado seja Deus por Joquebede, por esse exemplo de mãe. E eu quero deixar esse exemplo, deixar a vida dessa mulher para que você nunca mais se esqueça de que Moisés foi quem foi, porque um dia sua mãe o colocou para fora do lugar de origem. Eu quero dizer, pela autoridade do Espírito Santo, a partir da palavra do Senhor que é viva, a sua vida será transformada, a sua vida será impactante, a sua vida degustará de uma relação profunda com Deus.
a sua vida será um lugar de transformação de vidas, de libertação de cativos, à medida em que você olhar para trás, para os lugares da onde você veio, para o jeito que marca o seu nascimento, talvez a sua família, talvez o seu passado, e falar assim: não é esse lugar que vai determinar a minha vida. Eu preciso transicionar a minha vida deste lugar de origem para o lugar que Deus tem para mim. Nova criatura o Senhor tem para eu viver. O apóstolo Paulo em 2 Coríntios 5: as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Nova criatura eu sou. Queridos, queridas, nós não podemos deixar a nossa vida num lugar de ameaça, como era o Egito para Moisés. Nós precisamos sair desse lugar, nós precisamos dar um passo novo. Viva a palavra, viva a intercessão, viva o discipulado, viva o jejum, viva o culto devocional, viva a unidade na igreja, viva a unidade com a sua casa, viva o perdão, viva a reconciliação, viva o lazer, viva o descanso, viva a fidelidade no tempo, viva a vigilância dos olhos. Cuidado com o que você fala. Palavras atraem maldição, palavras atraem bênção. Quem disse isso? O apóstolo Tiago. Da mesma boca você pode proferir bênção ou maldição, porque a língua é como uma peça pequena de um grande navio que conduz o navio apesar de ser pequena. A língua. Viva aquilo que está no contraponto da sua raiz, da minha raiz. Por que nós deixamos tantas coisas de Deus vencendo ao nosso lado sem nos apropriarmos delas? Porque a gente não consegue dar esse passo de transição. Jovem, Deus tem uma vida magnífica para você. Você que está na meia-idade, Deus tem uma vida frutífera para você. Você que está com a idade mais avançada, Deus tem uma vida frutífera para você. Estou tão animado com o que Deus está fazendo na nossa igreja. Estou tão animado, queridos, eu fico vibrando que nem um abobalhado, às vezes sozinho aqui trabalhando nos dias da semana. Quando eu converso com alguém, eu encho a cabeça da pessoa das coisas que Deus tem borbulhado em meu coração. Eu tenho tanta certeza, irmãos, eu tenho tanta certeza do que Deus vai fazer na minha vida e na vida de quem se debruçar diante dele em devoção diariamente. Eu tenho tanta certeza porque, olha, a gente falha. O mais notável homem ou mulher de caráter inquestionável, ele pode até ter credenciais, mas o mais honesto e o mais confiável dos homens jamais pode se comparar ao Senhor. Eu acredito no que o Senhor há de fazer com aqueles que se dobrarem diante dele. Eu confio no Senhor. Deus não vai deixar homens e mulheres em nossa comunidade no vácuo. Senhor, mas eu estou buscando a tua palavra diariamente. Senhor, mas eu estou jejuando. Senhor, eu estou buscando intimidade com o Senhor. Eu estou lutando contra o pecado. Estou buscando unidade com a igreja. Estou servindo as pessoas porque Jesus só veio servir. A agenda de Jesus era só serviço. Ele servia a tempo e a fora de tempo. Senhor, eu estou buscando isso. Senhor, eu estou buscando isso. Tu há de fazer. Tu há de fazer. Eu posso confiar, Senhor. E, queridos, Deus vai fazer. Deus vai fazer. Deus vai fazer, Deus vai fazer. Deus não é homem para que minta. Deus não tem nenhuma fissura em seu caráter que o coloque em estado de dúvida. Deus vai honrar você. Agora você precisa permitir que a sua vida saia do lugar nativo, saia de um jeito ruim de viver, de um jeito omisso, de um jeito indiferente, de um jeito ganancioso, de um jeito egocêntrico, de um jeito frio, de um jeito sem temor, de um jeito sem devoção, de um jeito dinheirista, de um jeito sem amor e cuidado e afeto e diálogo e companheirismo com a família, de um jeito desonesto.
Nós precisamos remover do nosso coração qualquer tipo de coisa que destoe do que Deus tem para nós. Porque o que Deus tem para nós tem a ver com a intimidade com Ele, incrível. E tem a ver com o fato de que nós seremos agentes de libertação de pessoas. Foi assim com Moisés. E será assim com você. Você recebe isso, amém? Você recebe isso, amém? Será assim com você. Deus usará você. Não importa a sua característica. Não importa as suas debilidades, os seus débitos, não importa, dobre-se diante do Senhor, que Deus não contabiliza os seus deméritos. Ele renova você hoje, Ele te dá uma nova perspectiva de vida hoje. Ele fala assim: você está aqui, você está disposto, então largue todo tipo de sombra de morte e siga a sua vida, que o caminho que eu tenho para você, contendo lutas, mas o caminho que eu tenho para você é um caminho glorioso. Você será usado por mim. Deus usará a nossa vida. E olha, como eu disse agora há pouco, eu estou vibrando porque nós vamos viver um tempo sobrenatural ainda mais profundo. Nós vamos começar, hoje é dia 9, né? Nós vamos começar daqui um pouco mais de 20 dias a segunda estação. Será diferente. Será a partir do que nós estamos fazendo. Não vamos contradizer nada, mas será melhor. Nós vamos ter um tempo mais profundo. Teremos um tempo de maior crescimento, de maior alcance. Muito mais pessoas vão estar com a gente. Vamos ter que começar a fazer 2 cultos aqui. Vamos começar a ampliar as tendas, como diz o profeta Isaías. Vamos começar a levar as estacas para lugares mais distantes, porque Deus vai fazer. Casamentos viverão o melhor período da vida do casal. Os pais vão entender que existem filhos dentro de casa, profetas e profetisas. Os filhos vão entender o valor de estar com os pais. As famílias vão viver um movimento jamais vivido. Vamos viver. Se você não quiser, você vai rechaçar isso e Deus não vai intervir no seu livre-arbítrio. Mas olha, se você abrir o seu coração, Deus vai usar você. Trabalhe por isso. Como Moisés trabalhou, trabalhe por isso. Moisés foi 10 vezes diante de Faraó para que ele libertasse o povo. Trabalhou muito, e o povo murmurava, e o Faraó não liberava. Uma luta intensa. Trabalhe muito, trabalhe. Mas Deus vai honrar você e você viverá tempo sobrenatural na sua vida, em nome de Jesus. A partir do dia 1º de junho, não fique sem o programa do discipulado. Alguém vai andar com você. Você só precisa pegar o material e começar diariamente a ter a sua vida alimentada pelo movimento discipulado. Não fique sozinho, não fique. Irmão, alguém vai andar com você. Essa semana eu estava tomando café. Meu amigo Rodolfo, nosso irmão com quem eu faço o discipulado, a gente estava no shopping, eu e ele tomando café. Que tarde magnífica. O cenário era perfeito. Aqui no shopping Catuaí, os irmãos conhecem, estávamos numa cafeteria maravilhosa, bem em frente. Em frente da cafeteria tem uma loja verde, não sei se os irmãos conhecem. Uma loja verde que tem bem em frente à cafeteria do shopping Catuaí. Um cenário maravilhoso. Tudo perfeito, irmãos. Deus falava no nosso coração de uma maneira extraordinária. Que lugar maravilhoso. E a gente orava junto, e a gente conversava, e a gente falava sobre sonhos. Eu falava da minha vida, eu falava da dele. E aí, eu falei para ele um momento lá, falei: Rodolfo, nós só precisamos estar juntos para Deus fazer o que Ele está fazendo na sua vida e na minha vida. É só isso. Não é uma questão de um ensinar para o outro. Gente, não é isso. Não há uma ação de pedagogia que tem origem um no outro. A ação de pedagogia tem origem no céu. O Senhor de cima nos ensina quando a gente apenas se reúne. Quando que Deus derramou o seu Espírito Santo? Quando Ele viu um grupo reunido em Jerusalém. Ali Ele fez a obra. Só precisamos estar juntos. Então você não pode deixar de participar do que Deus tem para fazer. Quero convidar você agora a fechar os teus olhos. Por favor, feche os olhos agora onde você está. Quero agora orar com você. Senhor, Deus de amor,
Tu és Senhor da nossa vida. Senhor Jesus, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor me ajude. Ajude cada um que está aqui no templo, ajude cada um que está em casa, seja no lugar que for, a olhar em Joquebede e entender um princípio. O princípio do desprendimento das coisas que são relativas ao nosso nascimento. Não era para Moisés viver tudo o que ele viveu. Moisés viveu tudo o que ele viveu porque um dia sua mãe o encaminhou para isso. E agora eu, Senhor, aqui na minha vida, com a minha família. Agora cada um que está aqui orando, Senhor, nós por nossas famílias. Nós queremos encaminhar a nossa vida também. Nós queremos colocar a nossa vida num lugar que possa apontar para o projeto do Senhor, assim como o Senhor um dia teve um projeto para Moisés. Eu sei que o Senhor tem um projeto tão grande para cada um de nós, que diz respeito à nossa relação íntima com o Senhor e ao nosso movimento de libertação de vidas. Movimento esse que somente o Senhor pode fazer na instrumentalidade da nossa vida. Assim como o Senhor fez um dia na instrumentalidade de Moisés. O Senhor quer nos usar, Pai, mas nós precisamos largar as coisas da nossa origem. Senhor, que todo jeito errado que nós temos de falar possa ficar no Egito. Senhor, que toda falta de temor do nosso coração fique soterrado no Egito. Que toda ganância, que todo dinheirismo, que toda a falta de sensibilidade, de piedade, de generosidade, de amor, Senhor, fique no Egito. Senhor, que a falta de tempo para a Tua Palavra, que a falta de tempo para louvores dentro da nossa casa, que a falta de tempo para a comunhão com os nossos filhos, para o elogio aos filhos, para o tempo de qualidade com o nosso cônjuge, com os nossos pais, que tudo isso fique enterrado no Egito. Ó Deus, que toda falta de misericórdia fique enterrado no Egito, que toda falta de temor ao Senhor e unidade à sua igreja fique no Egito. Que toda religiosidade fique lá e que a nossa vida possa viver um tempo extraordinário na Tua presença. Que assim como um dia Joquebede encaminhou Moisés, que a nossa vida seja encaminhada em nome de Jesus para o futuro glorioso e grandioso que Tu tens. Assim nós oramos e cremos em nome de Jesus. Amém.